Boa noite, meninas. Boa noite, professor, tudo bem? Boa Vou noite. esperar o pessoal chegar, a gente já começa, tá bom? Boa Mais 5 noite, minutinhos. professor. Eu ia colocar boa noite no chat, mas aí o senhor falou boa noite. Boa noite, todo mundo.
Vamos lá, meninas. Todas aí? Fechou. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, tá? Só para a gente ter esse contexto, né? Semana passada a gente falou de um tópico, a gente vai falar de outro, tá? Oi, Érica. Nós falamos de um tópico, vamos falar de outro, tá? Só para avisá-las. Semana que vem
quando que é a nossa apresentação de vocês mesmo? Desculpa perguntar. É dia 17 ou dia 24? 24. Ou dia 31? Acho que se não me engano, 24, né? 24. Isso. Então tá. Vamos lá. Vocês têm aí basicamente mais 2 aulas, né? Essa é a outra antes da apresentação. Tá? Então a gente vou deixar sempre esses 2 tempinhos, já comecem a se organizar, né? Até para montagem de vocês dos slides, tal, essas coisas todas. Para vocês não ficarem fazendo isso fora de aula, tá bom? Mas vamos lá. Eu sempre lembrando que eu deixo para vocês aquele tempinho no final, para vocês se organizarem e fazerem o conteúdo que vocês tiverem para organizar. Lembrando de vocês, lá no chat, colocar o nomezinho de vocês, /presente, tá bom? Para que eu me organize na chamada, quem não fez ainda. Tá? Deixa eu só espelhar aqui, a gente já começa. Hoje é a aula sobre gestão de tempo, tá? A gente já vai se organizar já. Professor, Oi? a gente está com aniversariante na sala hoje. Pera aí, já volto para vocês então. Opa! Eu não sabia. Quem faz aniversário hoje? A Nalva. Nalva, você faz aniversário, Nalva? Cadê o nosso bolo, Nalva? É isso mesmo, amiga. Cadê o bolo? Você não tem nenhum bolinho aí, Nalva, pra gente? Pior que não, professor. Caramba! Vou bater parabéns para não lembrar que tô ficando velha. Mas peraí, você não vai fazer aniversário? Vamos cantar um parabéns pra Nalva, né? Todo mundo junto. O que vocês acham? Gente do céu. Ótima ideia, professor. Então vamos, antes da gente começar a aula, né? Bora. Abra um áudio aí, todo mundo, né? Só eu falando também é sacanagem. O áudio e a câmera. Tô toda descabelada. Aniversariante aí, gente. Abriu o áudio, todo mundo e a câmera para cantar um nível para Nalva, gente. Isso. Abriu a câmera aí para todo mundo se ver, né? Faz tempo que ninguém se vê. Mas emoção, Vivi. Séria? Que ânimo é esse, Vivi? Boa noite. Parabéns, Nalva. Obrigada. Lá. Coloca uma gravação aí, professor, de parabéns. Peraí que eu vou colocar. Coloca uma musiquinha de fundo aí, professor. Peraí, que eu já vou colocar para vocês. De Aguenta Xuxa a aí. Nina deve ter. Né, Nina? Peraí. Pior que não. Essas corujinhas aí atrás. Ai, amei essas corujinhas. Ai, que lindas. São Google pedagógicas. tem. Até agora eu não aprendi a fazer esse negócio, gente. Dá pra fazer. Dá para fazer durante a aula. Só não pode perder a concentração na matéria. Ô, professor, Tá você bom. podia dar uma aula pra gente disso aí, né? Elas querem Colocar o fundo, ficar. professor, atrás, sabe? O fundo aqui assim.
A próxima aula eu ensino para vocês, tá bom? Eba! Ei, isso aí, Teremos obrigada. todos os segredos, hein? Vamos lá, hein? Vamos cantar todo Ó, mundo. isso aí junto. faz parte das aulas também, porque estamos no ensino remoto. Isso é A verdade. gente tem que aprender como é que trabalhar com isso, né? Como é que Eu- vai trabalhar com Na isso. próxima aula eu prometo que eu ensino para vocês. Não Ai, esquece, que a gente vai bom. cobrar. Pode cobrar. Só que ele vai colocar fundo de Naruto. Bora! Ai, é da minha época. Vamos lá! Eu vou cantar! Eu sei essa música. Essa nem sei cantar direito. Pessoal, elas são novinhas, elas não sabem a letra. É, vai, Nina. Vamos lá! Cantar, pessoa! Parabéns! Vamos cantar! Eu esqueci. É hora. Não, vá, não, vá. Não, vá. Saúde, muita paz. Amém. Voltamos. Conquista. Parabéns, Alvita! Professor, tinha que Parabéns, colocar só no Nalva. refrão, professor. Essa Obrigada. música é muito antiga. Vocês viram que a Xuxa tava numa Péssima, gente. Eu não lembrava mais da ali, música né? da Xuxa, não. Professor, aqui só tem novinha, professor. É tudo 17 anos, Geisa, não 18. sabe cantar 20. essas músicas. De todas que estão aí, a mais animada é a Vivi. Eita, Vi. Vivi tá no ânimo, que ela abriu ali a boca e falei, cara, eu vou dormir também desse jeito. Isso que é, Tá seu cansada, não? Isso que é o seu aniversário, hein? Parabéns, Nalva. Obrigada, amor. Parabéns, Naura. Deus abençoe. Amém. Se a minha animação for contagiar vocês, vocês vão dormir. Eu sei que vocês estão Tá melhor a cansados. gente contagiar você. Já conseguimos tirar um sorriso, ó. Já ajudou, né? Vamos voltar, gente? Eu prometo que vocês, nas duas últimas aulas, vocês fazem aniversário da Nalva na casa dela, tá? Podem ir. Ó, professor, todo Oi. mundo participou da aula agora, ligou a câmera. Eu sugiro que tenha parabéns todos os dias. Tá tendo 3 alunas, você. Não inventa não, Mônica. Amanhã Quem é é o- meu aniversário. Quer Quem é a dizer, próxima? próxima segunda. Quem é a próxima da lista? Aquele que Mônica. Tem que fazer um. Tem que Mônica, fazer professor. um. Como é que fala, meu Deus? Uma planilha Uma aí, lista? gente. Porque, olha, dos aniversariantes. colocar na agenda, porque olha, eu sou péssima de lembrar, sabe? Ah, também. Às vezes esqueço até do meu. Pô, o meu foi quinta. Vocês não Quinta-feira? aproveitaram. É, o meu foi. Pô, foi quinta-feira. Parabéns, Peraí, vamos Gabi, voltar agora. muitos anos de Vamos vida. voltar. Vamos Mas cantar pra Gabi agora. Vamos cantar pra Parabéns, Gabi. é, me Peraí, assistindo. peraí. Vamos colocar uma outra. Xuxa não, que já foi. Vamos colocar uma Não, outra. vai outro. Outro, professor, outro Peraí. mais novo, professor, porque eu não lembro da Xuxa mais não. Professor, uma bem atual, do Pablo Vittar. Ah, peraí. Essa eu nem sei cantar. Pouco. Vamos lá, hein? Que essa é mais antiga que a minha avó. Peraí. Vamos lá. Feliz aniversário, parabéns pra você. Professor, pode cantar. Feliz aniversário. Professor, começa aí. Canta aí, professor. A gente vai no refrão.
Oi. Feliz A pessoa sair, nem aniversário, sei, hein? feliz aniversário. Eu não sei, não. A Sandra conhece, Feliz professor, a Sandra. aniversário. Ai, só vocês, hein? Todo mundo já acordou, então? Acordamos. Parabéns, Gabriela Gabi. fez aniversário, Gabi. Atrasado da galera. Parabéns, Gabi. tudo de Parabéns, bom. Gabi. Muita saúde, muita paz. Que o 4 Senhor anos de Jesus faculdade, as meninas só venha lhe abençoando. lembraram. Seja essa menina especial que você é. Você tem, Gabi. Obrigada. Oi? E amigas que você tem 4 anos de faculdade, elas foram só lembrar hoje. Quer dizer, você lembrou elas hoje. Vírgula, professor, Não. vírgula. A gente Professor, não fique colocando fogo na fogueira, Lembramos porque assim, a gente esqueceu, mas nós compensou, cantamos um parabéns antiguérrimo para ela, mas o que vale é o coração. Por isso que ele foi antigo, que atrasado lá atrás. O cheiro da naftalina veio Professor, aqui, eu tenho professor. 30 e poucos anos, nunca fiz esse parabéns. O cheiro da naftalina veio aqui em Bertioga. Mas lembrando para vocês, hein? Quem me anima mais nesse grupo é a Vivi. Você está contente hoje? Brincadeira. Sou mais animada, professor. Tô vendo. É que eu tô cansada hoje. Não, promete, depois da segunda aula, deixa vocês fazer as atividades, vocês dão uma relaxada aí. Ó, então, só lembrando vocês, pode desligar que todo mundo já apareceu. Não quer ver mais a gente, não, professor? Não. Então tá bom. Figurinha Tchau. preta é mais legal. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá. Só colocando para vocês, tá, gente? O trabalho de vocês, então, para o dia 24, vocês têm essa semana e a outra para se organizarem enquanto esse trabalho, tá bom? Só para avisar vocês. Vamos lá. Vamos adiantar, que senão a gente fica aqui uns 40 minutos só nessa brincadeira do parabéns. Quem faz aniversário? Só as duas? Só a Mônica e a Nalva? Alguém faz aniversário aí no ano mais à frente? Quer dizer, Gabi e Nalva. Só as duas? Bom, que eu saiba, né? Tem a Iris também, gente. Não tem, Lu? Em maio? Aí ele já fez ou vai fazer? Só a Lu Vai pra fazer, responder, ela faz dia também não sei, não. 21, se eu não me engano, semana de pedagogia. É ela faz. maio, dia 22, eu acho. 22. 21, 22. Eu acho que é dia 22. Eu acho. Lu, você não sabe, Lu? Não deixa ele saber, não. Ô, hein? Lu, mano, você é irmã, Apanhar. cara. Gente, Você esquece até o seu. agora vocês falando, Eu eu esqueci lembrei. o aniversário do meu marido. Agora que eu lembrei, foi dia 4 de Passou. maio. Meu Deus! Ai, perdão, amor. De novo, esqueci. Ô, Lu! Sério. Lu, a outra lembrou! Chocada. A outra lembrou, Lu! Por Eu isso que acho, por isso que ele não deu importância. gente do céu. Gente, ó, dá licença que eu vou me desculpar aqui, tá? Com meu marido. Peraí, já volto, logo volto. Hoje tem. Meu pai do céu. Esqueceu o aniversário do marido, a pessoa que está com ela todo esse tempo. Agora que ela lembra. A Lu esquece mesmo. Ela esquece até o dela. Ela esquece. Acho que essa brincadeira deu ruim, hein? Também acho. Ruim, hein, gente? Vocês ficam tocando fogo na menina, ou o que deu agora? O senhor falou da outra aí, ó. Eu não falei nada. O senhor, Tá viu? lascando com o casamento dos outros. Tô sentindo um mazinho, viu? Eu, né, Érica? Sou eu. Coração peludo. Vamos lá, pessoas. Ó, Bora, de que esse plano de fundo fosco aí da Mônica? Aí a Mônica fala que eu sei colocar, a Mônica também sabe, ela. Então, eu fui mexer aqui, caiu esse. Não que eu saiba, mas eu vou fuçando e aparece alguma coisa Ela diferente. sabe, professor, e não ensina pra mim. Já cansei de pedir. É que eu desconectei o Zoom e coloquei de novo. Aí ele apareceu com essa configuração. Mas dizer que eu sei, eu não sei, não. Tô tentando aí. Fuçando Lá, mesmo. pessoas. Vamos no embalo. Se preparem que hoje vai ser uma beleza. Brincadeira. Bora. Aí mesmo. Faço não. Você não vai dormir, Vivi. Vamos lá.
Bora, gestão do tempo é a aula de hoje, tá? Principais desperdiçadores de tempo, tá? Peraí, só voltar para vocês, a gente já volta nisso de novo. Tá? Quando eu falo, na realidade, de gestão do tempo, é como vocês vão administrar o tempo de vocês, tá? Porque, na realidade, esse tópico é porque vocês precisam se organizar e administrar o tempo. Isso não só na gestão de projetos, isso na gestão da vida toda de vocês, né? Se vocês não administrarem o tempo e não começarem a se organizar enquanto tempo, né, vocês perdem o tempo, consequentemente ficam perdidas no que fazem, tá? Por isso da gestão do tempo. Vamos lá. Bora. Principais desperdiçadores de tempo, tá? Gestão do tempo, tá? Deixa eu só colocar no plano maior. Bora. Começar um trabalho sem planejá-lo. Primeiro, ou seja, partir para agir antes de pensar em como agir. Fazer atividades improdutivas por mero hábito, deixando para depois as atividades de maior importância. Na realidade, quando a gente fala em gestão do tempo, né, em processo de agir, né, antes de pensar, às vezes a gente acaba se antecipando a muitas coisas. Deixa eu voltar para vocês rapidinho, para me falar uma coisinha para vocês, né? Então, a gente acaba colocando, vamos dizer assim, a carroça na frente do cavalo, né? Então, a gestão do tempo não é só vocês se reprogramarem, mas sim se planejarem, se organizarem, né? E não agir no impulso. Pergunto para vocês, e aí tá todo mundo aí, quem gosta de fazer uma comprinha, gente? Vamos lá? Amamos. Mônica gosta de fazer comprinha. Quem mais gosta de fazer comprinha? A Lei gosta de fazer uma comprinha. E aí eu pergunto para vocês que gostam. Aí a Gabi também falou que adora. A Gabi não apareceu para contar uma musiquinha para as meninas, né? Quem? Você apareceu, Gabi? Apareceu, professor. Apareceu? Olha que eu tô viajando, nem me liguei. É que acho que não mostra todo mundo, né, professor? A grande maioria mostra. Vocês cantaram até pra mim? Vamos lá. Então, eu tenho o que para vocês nessa brincadeira? Né? Quem de vocês aí foi comprar alguma coisa e agiu por impulso? Sempre. Por isso que eu nem estou saindo mais. Eu não saio mais, não quero ir para mais nenhum lugar. Já fez alguma coisa por impulso, por exemplo, sem pensar nas responsabilidades? Já, quando eu vejo promoção, professor. Se eu ver uma promoção, eu quero levar tudo. Aí depois, eu me vejo com as contas. Então, mas aí é que complica, né? Porque o que acontece? Muita gente que age por impulso, né, não se planeja. O que acontece com essa brincadeira, né? Entra lá no famoso cheque especial, né? Ou vai pagar aí os juros do cartão, né? Tem todo esse processo. Fica o mês todinho liso, né, professor? Também, né? Só colocando para vocês, não sei se foi para vocês que eu falei. Vocês sabem que o cartão hoje, né? Para quem estoura o cartão e não consegue pagá-lo, por exemplo, eu fiquei um mês sem pagar o cartão, mês que vem eu me organizo e pago as 2 parcelas. Vocês sabem que a dona do cartão, na realidade, o banco financiador do cartão, ele pode pegar o dinheiro de vocês, quer dizer, a conta de vocês do cartão, e pode reprogramar isso com juros. Vocês sabiam disso? Sim, no mês atrasado, né? Ela pega, não, pera aí, tem um outro contexto. Você, por exemplo, vocês não pagam o mês de maio, né? Vão pagar só em junho. Ele pode pegar esse mês de maio e pode reprogramar esse teu
atraso com o financiamento. Ele te financia o valor e te cobra os juros desse financiamento. Vocês sabiam disso? Sim. Tá? Não é os juros em cima do valor do cartão. Não é isso. Eles pegam o teu valor e como se eles aplicam financiamento para você, tá? E acabam dividindo, por exemplo, em 10 meses, tá? Esse pagamento e acabam colocando os juros do financiamento. Então, por exemplo, se você deve R$1.000, Ou seja, o valor dobra, né? quase triplica. Uhum. Esse é o problema, né? Então, antes de vocês fazerem alguma conta sem pensar, tomem cuidado, por favor, para que vocês não passem por isso, né? De ficar pagando a mais sem saber, porque eles fazem isso e eles não precisam consultar mais o dono do cartão, tá? Eles podem fazer isso. Professor, Oi. o Santander, ele me liberou um cartão de crédito e eu não sabia. Aí eu fiz uma comprinha no Semar de R$109. Essa dívida minha já estava em 6 meses, eu sem saber que a moça passou no crédito. E eu falei para ela passar no débito. Eu sei que a dívida estava em 400 e um pouquinho. Aí eu fui lá no banco, reclamei, reivindiquei, ainda paguei metade, professor, para não sujar meu nome. Não, mas é bem isso mesmo, eles não estão nem aí, né? Eles não estão nem aí. Mas eu falei assim, como que você me passa um cartão de crédito, vocês me liberam um limite no banco e eu não tô sabendo? Não veio um SMS, não veio uma mensagem no meu e-mail. E eu sem saber. E essa dívida rolando, professor. E eu sem saber que o cartão meu de débito virou crédito. Brincadeira, né? E fica rolando, né? Até você se organizar, na realidade, assim, até você se ligar como você fez, né? Eles não estão nem aí mais, né? Parece que eles agora dominam o mercado, assim, eles fazem o que eles querem, né? E é complicado pra gente. Eu fiquei com tanta raiva que eu cancelei a conta, cancelei tudo, paguei e cancelei. Falei, tô sendo lesada, não? Fiquei muito chateada. Certíssimo. Certíssimo. Vamos lá, pessoas. Então, a gente tem aqui fazer atividades produtivas por meio de hábitos, deixando para depois as atividades mais importantes, né? Então, a gente tem que se organizar no processo do tempo, né? Sempre fazer o essencial primeiro, né? E o que sobrar de tempo a gente faz com as coisas de menos importância. Vamos lá. Manter vários controles e arquivos desnecessários, ou seja, sistemas não produtivos que só servem para o desperdício do tempo. Dar muita atenção às tarefas de resultado pouco significativas, né? Então, o que eu tenho para vocês, né, nesse processo da gestão do tempo, né, se organizar, o que é mais importante para mim? Né? Qual é a minha prioridade? Por exemplo, eu tenho várias provas na semana, né? Eu vou estudar para a última prova, sendo que eu não estudei para a primeira? Não, né? Eu tenho que me organizar no processo do tempo e na realidade, colocar como base o que é mais importante primeiro, né? Ter dificuldade em prever períodos de pico, não conseguindo elaborar um plano de ação para as emergências, fazer visitas ou telefonemas desnecessários, gastando seu precioso tempo com longas conversas sem conteúdo, né? Então, sempre tentar lidar e organizar com contextos importantes, né? E dar mais importância aí, né, o que seja um contexto prioritário para vocês, né? Por exemplo, num contexto de vocês aí, né? Quando
quando a gente pensa no que fazer, né? No que vocês têm aí, o que fazer, por exemplo, né? O que vocês dão mais prioridade? Para a vida de vocês, qual é a prioridade? Vou melhor colocar essa pergunta. Para a vida de vocês, o que é prioridade para vocês? Pergunto. Vamos lá, pessoas. O que é prioridade para vocês na vida de vocês? Para mim é minha família, professor. Tipo, qualquer coisa que a gente acha prioridade, professor? Isso. O que é prioridade para a vida de vocês? E aí, pessoas, vamos responder. O conceito Minha família. O que é prioridade na nossa vida? Eu sei que é uma pergunta meio complexa, né? Mas é o conceito que você quer? Não, o que é prioridade para você, por exemplo, Gabi? Para sua vida? Na minha vida, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo. Legal. Então, o que a gente tem nesse processo de prioridade? Né? Quando eu falo o que é prioridade para a vida de vocês, muita gente fala que prioridade para a vida, para a sua vida, seja saúde, por exemplo. Né? O pessoal fala assim, eu preciso ter saúde para cuidar dos outros. Né? Esse é um contexto. Né? Outros acham prioridade, por exemplo, dinheiro. Né? Eu preciso ter dinheiro para poder ajudar os outros ou alguma coisa do gênero. Né? Então, cada um tem sua prioridade. Né? Então, não adianta falar para vocês, olha, gente, tenho a prioridade aí de fazer o meu trabalho primeiro. Né? Aí vocês, não, pô, tem o da Cris. Se a gente não fizer o da Cris, a gente vai ter complicações. Do já está meio encaminhado. Né? Então, o que é prioridade para vocês? Né? Quais os pontos primários de prioridade para vocês? Né? O que interessa mais a vocês? Na realidade, isso é uma questão meio individual. Né? Mas temos que também ter uma noção do que seja prioridade. Né? Então, por exemplo, se eu colocar para vocês, na vida de vocês hoje, o que é prioridade para vocês, por exemplo? Se formar ou ter um bom emprego? Né? E cada um sabe do seu contexto, né? Cada um sabe da sua importância, porque para uns ter um bom emprego, indiferente se for formado ou não, e para outros se formar, porque tem um contexto mais de carreira, de evolução, né? Pode-se trabalhar com ganhar mais em alguns pontos, né, financeiros, e aí a gente tem que pensar o que seja prioridade para a gente. Né? O que é prioridade para vocês? Isso, na verdade, é um contexto meio individualizado, né? Cada um sabe aí da sua prioridade. Vamos lá. Socializar por longos períodos entre as tarefas. Então, vamos lá, vamos reduzir o nosso contexto de tempo. Né? Se a gente fizer uma socialização, né? Conversar com as pessoas e fazer com que nos direcionem, né, para aprimorar esse contexto, a gente consegue, na realidade, aí, meio que diminuir o contexto do tempo, né? Otimizar o nosso tempo. Não erguer barreiras eficazes contra interrupções, não conseguindo terminar nos devidos prazos suas tarefas. Né? Por exemplo, eu tenho dentro desse contexto, eu tenho um outro, né, contexto básico, que é assim, eu tenho uma colega que ela acaba, na realidade, se organizando, né, para fazer as atividades escolares. Ela tem que entregar isso, tem que entregar aquilo, e alguns contextos ela tem que entregar, e ela acaba não entregando. Né? Por quê? Porque ela dá prioridade a coisas que não tem tanta necessidade. Então ela fala, olha, acabei fazendo determinada coisa, né, que era para a semana que vem, e o que é dessa semana ela acaba não fazendo, né, complicando a si mesmo. Né? Então ela não entrega o que é para ser entregue, né, e ela faz coisas que estão à frente, que ela poderia fazer, demorar um tempo maior, e acaba se prejudicando.
né? Então, ela não consegue organizar o seu tempo, tá? Isso é muito importante para nós, a organização do tempo. Vamos lá. Fazer coisas que deveriam ser delegadas ou que não façam mais parte do seu serviço. Não participar regularmente das reuniões de planejamento a fim de racionalizar métodos e desenvolver estratégias em função dos prazos. Dedicar-se a assuntos pessoais antes de começar os assuntos profissionais. Vamos lá. Dentro disso, gente, eu tenho um contexto legal, né? Entre quem de vocês, eu queria saber, quem mistura o profissional com o pessoal? Vamos ser sinceros. Fala, Jean, eu misturo. Quem mistura o profissional com o pessoal? Ninguém da sala? Todo mundo separa tudo? Gabi, fala. Professor, profissional com pessoal em sala de aula, não. Mas na faculdade, sim, totalmente. Quando eu tenho uma coisa ruim em casa, eu levo muito para a faculdade, assim. Eu não consigo prestar atenção em aula e tudo mais. Agora, com as crianças, não. Por O exemplo, mínimo gente, possível. alguém tem mais alguma coisa para apresentar? Pode falar, gente. Não, Nalva, aniversariante. Que você consegue separar tudo, Nalva? Eu sou muito atrapalhada, professor. Eu mistura as sinto coisas? eu sinto que eu preciso me organizar para melhor fluir o meu tempo, mas assim, eu tento e não consigo. Então eu sou toda perdida mesmo. Não consigo separar. Só para vocês terem uma ideia, né? Vou dar um exemplo que vem acontecendo na realidade na minha escola. Eu tenho uma coordenadora. Vocês lembram que eu falei daquela coordenadora que dá um trabalho, que a gente pede para ela sair no site? Vocês lembram disso que eu falei numa das aulas? Sim. Né? Então, tem essa coordenadora, assim, uma ótima pessoa, né? Mas ela é muito perdida com o tempo, muito perdida no como fazer, né? Como profissional ela é meio complicada, mas como pessoa é uma boa pessoa. E aí o que acontece nesse processo todo? Ela tem muitos problemas, né? Muitos problemas pessoais, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, né? No final do mês passado, ela pegou Covid. E aí acabou o Covid e pegou dengue. E aí um dos parentes faleceu, né? Na realidade, o contexto assim, morreu, na realidade, o irmão e a família toda por causa do Covid. Morreu, era o irmão dela, desculpa, irmão não, primo dela. O primo dela, a mulher do primo dela, o filho do primo dela e a filha do primo dela. A família toda morreu por causa do Covid. E aí abalou também, né? E aí ela teve assim um contexto atrás do outro. E a gente pede ainda, né? Que ela tá lá. A gente pede as coisas para ela e ela acaba não entregando, né? Então ela acaba não conseguindo entregar as atividades que é pedido a ela. E ela sempre toca na tecla, né? Pô, eu não consigo terminar porque eu tô meio abalada, eu tenho alguns problemas. E aí ela fica perdendo muito tempo com isso, né? De ficar pensando, de ficar conversando sobre seus problemas pessoais e acaba complicando o seu trabalho, né? Porque ela não consegue se organizar, né? Por exemplo, a gente pediu para ela para ser entregue até dia 26 do mês passado, se não me engano, 7 itens, e até agora ela não entregou os 7 itens pedidos.
tá? Porque ela acaba se complicando, coloca coisas menos importantes, na realidade, para fazer e não faz o que foi pedido, né? E ela tem muito esse contexto de misturar o pessoal com o profissional, né? Então abala ela, vocês terem uma ideia. Hoje pedimos mais uma coisa para ela fazer, só para vocês terem essa noção, né? Ela saindo da sala dela, ela parou, tava eu e mais 2 professoras, ela parou, olhou pra gente e desmaiou, do nada. Puf, caiu no chão. Isso foi hoje. Aí a gente pegou, a gente conseguiu ressuscitá-la lá, né? Começou a jogar um gelinho, começou a conversar com ela, tal, ela voltou a si, e ela falou, tô com muitos problemas pessoais, isso tá me abalando psicologicamente. Em outras palavras, né? Por causa da má organização do seu tempo, até em misturar o profissional com o pessoal, né? Isso está acabando dando problemas psicológicos para ela, né? Então, isso pode acontecer com todo mundo, gente, né? Pode acontecer comigo, com vocês, só que temos que separar muito bem, né, o pessoal do profissional. Já aconteceu alguma coisa na minha casa, né? Da porta, eu sei que é complicado, mas a porta da escola para dentro, da porta do serviço para dentro, se deleta, infelizmente, né? Porque se você não deletar, você mistura as coisas. Se você misturar, você acaba fugindo e sendo um mau profissional, tá? Jean, eu não consigo, né? Porque é diferente, é difícil separar um do outro. Sim, é difícil, mas a gente tem que tentar. Porque o mercado, gente, ele não perdoa, né? Ele vai cobrar de você, ponto. Aí eu não consigo porque eu não consigo separar as coisas. Então aprenda a conseguir, porque senão vai complicar a vida de vocês, tá? Vamos lá. Fazer o tempo render. De que forma? Planejar, elaborando um plano de ação diário. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, através do que eu vou fazer, né? Para atacar todas as emergências e pendências, além de desenvolver um plano de pró-ação. Concentrar-se, pois a atenção concentrada permite que o tempo seja realizado e melhor administrado. Fazer pausas. Já foi comprovado que o repouso aumenta a eficiência. E aí eu tenho, deixa eu ler isso aqui, já volto nesse primeiro item. Evitar a desordem. Dicas para classificação de papéis. Providências imediatas, prioridade menor, pendências para leitura, né? Então, o que acontece, gente? Quando eu falo aí, professor, eu acho que no tempo que estamos vivendo, a perca abala sim. Eu não sei preparar, não. Fiquei muito abalada quando perdi meu tio com Covid. A Érica colocou aqui, né? Então, sim, Érica, na realidade, o que acontece? Né? Não vou falar para vocês, olha, a perca não abala. Abala, infelizmente, né? Mas o mercado não perdoa, né? Infelizmente, ele não perdoa, porque lá no mercado, eu digo, dentro do setor do serviço, eu sei que as pessoas têm vários contextos, né? Mas o profissional, infelizmente, a gente não pode misturar com o pessoal, na realidade, né? Por que não podemos misturar, né? Porque o teu chefe, a tua chefe não quer saber, né, se você perdeu depois de 7 dias. Você tem um período, né, para repor esse luto aí, né? Por exemplo, se for algum parente direto, se eu não me engano, são 7 a 9 dias. Eu não me lembro agora. Se eu não me engano, são 7. E, né, e se for direto. Se não for, nenhum dia, né? Então, e aí é que tá, né? Por exemplo, igual a Erika falou, eu perdi meu tio, tal. Pô, legal assim, né? Se a tua empresa te ajudar, porque as empresas não ajudam. A grande maioria, mas era um pai, mas
foi ele que te criou? Não, não foi. Então, minha filha, esquece. Né? Eu sei que é complicado, que é difícil. Às vezes você tem problemas em casa, né? E aí você tem que meio que parar e se organizar, né? Porque se você leva para o teu serviço, o teu chefe não quer saber desses teus problemas pessoais, né? Infelizmente, né? Ele quer saber de produtividade. Você tem que produzir. Ponto. Ah, mas problema seu, né? Respire fundo e vai embora. E isso, gente, eu não estou falando que sou eu. Isso é o mercado que trata. Tem alguém da sala? Tinha alguém da sala, não me lembro quem, que trabalha como encarregado, chefe, alguma coisa? Tinha alguém da sala, não me lembro quem. Sim? Não? Talvez? Coordenadora, alguma coisa do gênero? Não? Nenhuma das meninas? Eu acho que não. Acho que era Mônica. outra sala. Não, professor. Mas vamos lá. Se você trabalha como encarregado, gente, o que acontece? Você tem uma responsabilidade em dobro, né, que é coordenar uma galera. E aí, mesmo você sabendo de várias coisas, mesmo você sabendo que na realidade a galera tem que cumprir horário, essas coisas, você fica com pena também, né? Você fala, cara, morreu um parente da pessoa, é complicado, mas eu tenho que cobrar, né? Eu tenho que organizar, eu tenho que reordenar todo o processo para que ela faça as coisas, né? Isso é complicado essa função a mais, né, de coordenador ou que seja. Por quê? Porque você tem a prioridade básica é a empresa, né? Indiferente se a pessoa perdeu, a prioridade é a empresa. Infelizmente, gente, infelizmente, né? Igual a escola, se vocês estiverem trabalhando, tal, eu sei que vocês têm as suas vidas pessoais e é isso que é complicado, né? Assim, né? Só para a gente colocar entre serviço, né, e vida pessoal. Quem de vocês curte um barzinho, uma cervejinha? Falem para mim. Quem de vocês? A Vivi eu sei que curte, hein? Não curte, Vivi? E eu acho que a Vivi dormiu. Hein? Quem de Prefiro vocês? ficar em casa. A Nau prefere ficar em casa, tá bom. Quem de vocês curte, gente? Fala para mim. Quem de vocês curte um barzinho, uma cervejinha? A Geisa eu sei que não saía do lado daquele posto de gasolina lá, hein, Geisa? Olha só que calor. Professor. Nunca fui naquele lugar, professor. Ah, Geisa, Professor. conheço. Fala, Érica. Nunca fui lá, professor. A Nalva manguaça em casa. É só mesmo, não? Manguaceira. Nossa, essa Então, carinha de calúnia. santa. Só na 51 com mel e limão, né, Nalva? Oxe, é velho barreiro. Nada a ver. Não. Ó, eu curti assim, eu curti um vinhozinho, eu curti uma caipirinha, mas aí eu comecei a passar mal, então eu parei. Não curto mais nada, só em casa. Deixa eu falar pra vocês. Érica, tu também tem uma carinha que toma uma cervejinha, Érica. Ô, professor, vou falar uma coisa pro senhor. Fale. Graças a Deus que Jesus me libertou, porque eu já não tenho juízo sadia. Imagina eu bêbada. Não dá certo não, professor. Deixa eu falar para vocês, gente. Vamos lá. Quando eu fazia faculdade, né, lá atrás, meu cabelo ainda era preto, né, a gente juntava a turma, né, e ficava igual o pessoal fica na faculdade, né, no barzinho da esquina ali. E aí um professor nosso, né, chegou uma vez e falou: olha, gente, parem com isso, né? Nem é pro bem de vocês, né? É para o bem profissional de vocês. A gente é professor, por quê? A nossa vida, né, tá aqui, a gente está fora do sistema, aqui tá tomando cervejinho, tá curtindo aqui,
Ele falou, não, gente, porque é o seguinte, né? Professor é um contexto complicado, né? Por que complicado? Porque você tem lá seus 30 alunos anualmente, né? Então a gente está sempre trocando, né, de turmas todo ano, todo ano. E aí um pai de aluno vê, né, você tomando uma cervejinha, um aluno vê você tomando uma cervejinha, ou fazendo, ou tá lá com seus amigos, né, de brincadeira, tal. E aí ele comentou o seguinte, isso é óbvio que cada um, né? Aí ele comentou o seguinte, olha, gente, o pior é a pessoa, se o aluno fala assim, o pai do aluno, ó, vi teu professor enchendo a cara no bar, né? O aluno fala, vi a professora lá tomando cerveja, uma pinguça, que sabe que o negócio espalha, né? E aí você fala, professor, mas é minha vida pessoal. Eu sim, é sua vida pessoal, né? Mas ela acaba misturando com a profissional, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem que começar a tomar essa noção, né? Então, por exemplo, nós mesmos, quando a gente queria fazer bebê a cara, a gente ia para outra cidade. Ninguém conhecia a gente mesmo, né? Lá a gente, por exemplo, saía do Guarujá para Santos ou ia para São Vicente e se divertia por lá, porque para o aluno ver, nem pai vem encher nosso saco, né? Então a gente meio que destrinchava aí para outros lugares aí, né? Então tomem cuidado, né, com isso, que é complicado. A gente pensa que é besteira, tal, né? Mas infelizmente, né, a gente tem muito aluno, né? Vocês estão nesse ramo agora, né? E aluno é complicado, tá? É complicado. Eu já vi professor aí ser bem difamado por causa disso, né? O professor está lá tomando cerveja ou está com alguém, né? E o pessoal, professor é mal galinha, tá com não sei quem. É complicado, gente. É complicado, né? Então, tomem cuidado, por favor, com esse contexto, né? E quando a gente fala do profissional acabar integrando o pessoal, né? Assim, tá os dois no mesmo contexto, né? Isso é verdade. A gente tem que começar a discernir um do outro, né? Eu cheguei em casa, por exemplo, esquece o profissional, né? Você se caracteriza como o pessoal, esquece, porque senão você briga com seu marido, você briga com seu namorado, você briga com seus pais, né? Aconteceu alguma coisa na escola, você fica abalado e vai acabar brigando, discutindo em casa e acaba estragando o teu relacionamento em casa, ou vice-versa, né? Na realidade, uma coisa, a gente tem que começar a separar os papéis, né? E para vocês, não sei se vocês sabem disso, né? O ser humano, ele pode se caracterizar, ele tem como se caracterizar, de trocar de papéis em 68, ele tem 68 rostos, né? Feições para trocar. Isso já é comprovado cientificamente. Então, por exemplo, eu estou contente, eu tenho uma afeição, tenho uma máscara, né, que eles chamam. Eu estou triste, eu tenho outra máscara. Eu sou uma pessoa falsa, eu tenho uma máscara. Eu vou mentir, eu tenho uma máscara, né? Então temos 68 máscaras e acabamos separando as 68 máscaras, né? Então você começa a identificar aí esses processos, né? Essas máscaras, né? Então temos que começar. Eu tenho um professor na minha escola que ele vai dar aula e fala assim, hoje eu vou me caracterizar. E aí naquele dia ele é um professor ruim, assim, bravo, né? Aí ele, não, hoje eu vou me caracterizar de novo. Aí lá ele é um professor brincalhão, né? Ou ele faz isso em determinadas turmas, né? Um professor em uma é outro professor em outra, né? Ele começa a se organizar para esses processos de máscaras. E você vê a diferença mesmo, né? Porque ele está ali, ele começa a brincar com determinados alunos, tal. E aí na outra turma ele é uma pessoa brava, né? Rigorosa, né? Em outra turma ele na realidade uma pessoa brincalhona, né? Que gosta de brincar com os alunos, tal. Então ele acaba colocando várias máscaras para determinadas salas de aula. E isso é muito barato. Você vê ele fazendo assim, ele fazia teatro também, né? Então é muito legal esse contexto de você separar, né, os seus contextos pessoais. Vamos lá.
E aí eu tenho aqui, evitar a desordem, dicas para classificação de papéis, né? Providências imediatas, prioridade menor, pendências para leitura. Então, me organizo segundo esses papéis, tá? Vamos lá. Não ser perfeccionistas. Esforçar-se para conseguir um ótimo e muitos diferentes. Empenhar-se para atingir a perfeição a qualquer preço. Não medindo consequências. Então, tomem cuidado. Não seja perfeccionista. Né? Você tem que ter um meio termo para tudo. Né? Então, a gestão do tempo também caracteriza isso. Não se cobra muito. Né? Se se cobra muito, você acaba ficando doente. Né? A gente tem vários pontos aí. Não ter medo de dizer não, pois o uso adequado da palavra gera a economia do tempo. Por que, né, esse contexto de dizer o não? Porque, às vezes, você estava ou está, na realidade, com muita coisa, né? E aí você eles te colocam mais trabalho, né? Mais conteúdo, e você tem que começar a dizer não, né? Não agora, estou com coisas para fazer, não dá para fazer, né? Infelizmente a gente tem que fazer isso, né? Que senão pode complicar a nossa vida. Você deixa de fazer o que você tem que fazer para fazer coisas que os outros pedem para fazer. Né? E isso é prioridade. Lembra que eu falei no começo? Você colocar uma escala de prioridade na sua vida. Vamos lá, rapidinho. Assistir só um videozinho sobre isso. E a gente já fecha. Espera aí. A gestão do tempo, ela normalmente é aquela gestão que nós mais associamos a uma gestão de projetos, porque é onde nós fazemos o cronograma do projeto, né? O principal artefato gerado pela gestão do tempo é o cronograma do projeto. Então, se na gestão do escopo o principal artefato era aquela EAP que eu mostrei para vocês, aquela estrutura onde nós definimos, em que nós definimos todo o escopo do produto e do projeto, agora, com a gestão do tempo, o principal artefato é o cronograma. E muitos gerentes de projetos acabam resumindo o seu gerenciamento em fazer um cronograma e acompanhar esse cronograma. Né? Isso, na verdade, deveria ser basicamente 1/10 do gerenciamento adequado de um projeto, mas, em alguns casos, dado uma série de limitações e deficiências de organizações, isso acaba sendo todo o gerenciamento de projeto que um gerente de projeto faz. Mas vamos, então, falar um pouco especificamente relacionado à gestão de tempo de um projeto. Então, seguindo aquela mesma estrutura da aula anterior, o PMBOK, novamente, né, pensando especificamente no PMBOK, lembrando que outras metodologias, abordagens, outros guias podem sugerir coisas diferentes, mas aqui nós estamos seguindo o guia PMBOK, de acordo com a bibliografia que nós estamos indicando na disciplina. De acordo com o PMBOK, os processos de gestão de tempo são, nesse caso, 7, ok? Esses 7 processos, que eu menciono com mais detalhes daqui a pouco, eles são divididos também de acordo com as fases de um projeto, né? Que eu havia comentado também na aula anterior. Então, nós também temos o planejamento, iniciação, controle, execução e encerramento. Nesse caso, eles também estão divididos de uma forma muito parecida com o que é a gestão de escopo que nós vimos na aula passada. Novamente, nós não temos nada na iniciação, nada no encerramento e também não vamos ter nada aqui na execução. Nós temos apenas um conjunto grande de processos no planejamento e um no monitoramento e controle. O que significa isso?
Significa que nós temos que planejar muita coisa sobre o tempo, né? Até desembocar aqui no último processo, que é desenvolver o cronograma. E depois nós temos que controlar o cronograma como um processo de monitoramento e controle. Notem que nós não executamos nada em relação ao tempo, nós não temos nada. Um gerente de projeto, com o trabalho dele, ele não executa nada em relação ao tempo. O tempo simplesmente passa, os outros membros da equipe estão executando suas atividades e o que o gerente de projetos faz em relação ao tempo é monitorar se as coisas estão sendo executadas de acordo com o tempo. Se ele identificar que as coisas não estão sendo executadas corretamente, de acordo com o tempo planejado, então ele tem que corrigir outras coisas. A execução será em outros pontos, não em relação ao tempo. Ele vai ter que mudar escopo, então ele vai ter que replanejar o escopo. Ele volta lá no escopo e trabalha no replanejamento, que é uma atividade de planejamento. Então, mesmo lá no escopo não tem nada de execução, lembram? É porque ele volta lá no planejamento, que é uma atividade de replanejamento. Então, cuidem para entender o que significa planejamento, execução, monitoramento, controle, ok? Execução mesmo, do ponto de vista do que um gerente de projeto faz, dificilmente vai aparecer aqui. Nós vamos ver lá na frente e aí eu chamo a atenção de vocês em relação a isso. Porque, em geral, um gerente de projetos planeja e monitora e controla se aquilo que foi planejado está sendo feito de forma correta pelos outros membros da equipe. Bom, para realmente desenvolver o cronograma, eu como um gerente de projetos, assumindo, né, que eu sou um gerente de projetos, eu preciso passar por 5 atividades, 5 processos antes, que é, primeiro de tudo, aquela atividade geral que eu comentei com vocês que sempre apareceria, ou quase sempre apareceria, que é planejar o gerenciamento do cronograma, ou planejar o gerenciamento do tempo. Depois, eu tenho 4 atividades, que é levantar informações para desenvolver o cronograma, que é definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, estimar as durações das atividades. Lembra que no caso do escopo, eu queria chegar na tal da EAP, que é o principal produto do gerenciamento de escopo. Mas antes disso, eu levantava os requisitos, eu definia o escopo propriamente dito, e aí eu chegava na EAP. Então, eu ia fazendo por partes. Aqui também, a ideia do cronograma é não ir direto ao cronograma. Apesar de que muitos gerentes de projetos vão direto, abre a ferramenta lá, por exemplo, um MS Project ou um Open Project, abrem direto essa ferramenta e saem elaborando o cronograma, idealmente, como boa prática, sugere-se que você vá fazendo aos poucos, por partes. E que partes são essas? Aqui está sugerindo, primeiro, apenas levante as atividades que vão ser executadas. Depois, defina a ordem, sequencie a ordem em que as atividades devem ser executadas. Então, você estima que recursos você precisa para executar essas atividades. E, por fim, quanto vai demorar cada atividade. Com base em todas essas informações, você junta e desenvolve o cronograma. Ok? E aí, nós temos, então, aquele padrão novamente. Para cada uma desses 7 processos, nós teremos o PMBOK sugerindo quais as entradas, quais as saídas esperadas, né? Então, quais as entradas são sugeridas para você usar como base para elaborar aquelas saídas esperadas e quais ferramentas ou técnicas são sugeridas para transformar essas entradas nessas saídas. Por exemplo, planejar a gestão do cronograma, a saída esperada é um plano de gerenciamento do cronograma.
sugere-se como entrada, muito parecido com o planejar a gestão do tempo, o plano geral de gerenciamento do projeto, o mesmo termo de abertura do projeto e, novamente, fatores ambientais da organização e, novamente, ativos de processos organizacionais. De novo, sugere-se opinião especializada, ou seja, você consultar especialistas na área. E aqui, lá eram sugeridas reuniões, repete-se reuniões aqui. E aqui, além de opinião especializada e reuniões que já aparecia lá naquele processo, aqui sugere-se também técnicas analíticas. Você usar técnicas analíticas, algumas técnicas estatísticas, por exemplo, para fazer o planejamento de gerenciamento do cronograma. Então, notem que é muito parecido, porque o processo é parecido, é planejar a gestão do cronograma e lá era planejar a gestão do tempo. É claro que quando o processo muda, por exemplo, aqui nós estamos definir as atividades. Lá, o segundo processo era levantar os requisitos. São coisas bem diferentes. Nós já vamos ter outros tipos de entradas sugeridas, outras ferramentas e técnicas sugeridas, aí já começa a mudar bastante. Embora fatores ambientais da organização e ativos de processos organizacionais vão acabar sempre aparecendo, é muito comum eles aparecerem como entradas sugeridas para quase todo o processo. O plano específico de gerenciamento que foi gerado no primeiro processo vai acabar aparecendo sempre como entrada para os demais processos daquela área de conhecimento que nós estamos. É comum, nesse caso não aconteceu, mas é comum que em determinados processos, como saída, sugere-se atualizações em artefatos que foram usados como entradas. Aqui, no sequenciar as atividades, isso apareceu. Deixa eu ver aqui. No estimar recursos, apareceu mais atualizações. No estimar as durações também. Então, vocês vão percebendo que o PMBOK ele tem um conjunto de padrões que, à medida que vocês vão conhecendo, vai ficando mais fácil vocês entenderem o que são essas boas práticas. Tá? Vocês ao perceberem qual é a estrutura básica, fica mais fácil perceber quais são as diferenças entre os processos. Bom, voltando aqui. Aqui você, no segundo processo, então, basicamente, você executa um processo para, ao final, você ter a lista de atividades. Quais são todas as atividades que você tem que executar para finalizar o seu projeto. Isso tem como entrada, uma das entradas principais, a linha de base do escopo. Dentro dessa linha de base do escopo está a EAP. Por quê? Porque lá na EAP, quando você tem aquela estrutura hierárquica e na forma de árvore, aquelas últimas atividades, que é o que a gente chama dos nós folhas, né? Então, os nós folhas da sua EAP é basicamente as sugestões para as atividades do seu projeto, que você ainda pode subdividir ainda mais para ter um grau de granularidade ainda melhor, ainda menor e melhor, tá? Então, ali você vai, que é uma das ferramentas e técnicas sugeridas, perceba, decomposição. Você parte da sua EAP, pega os nós folhas da sua EAP e decompõe ainda mais, tá? E ainda pode sempre usar a opinião especializada. A opinião especializada aparece quase sempre como ferramenta e técnica sugerida de quase todo o processo. Bom, aí você termina esse processo com a lista das atividades que vão aparecer no cronograma. Depois você vai sequenciar essas atividades, porque existem atividades que podem ser feitas em paralelo, outras que necessariamente têm que ser executadas em sequência, porque uma depende da outra. Agora, a dependência de uma em relação à outra
não é necessariamente uma tem que terminar para a outra começar. A dependência pode ser um pouco diferente. Uma tem que começar, depois que uma começou, a outra também pode começar. O único problema é que uma não pode começar antes da outra também ter começado. Então, essas relações, elas não necessariamente são da forma mais simples que a gente conhece, né? Aqui a A tem que ser executada inteiramente para depois a C começar. Isso é a sequência mais simples. Mas nós podemos ter outros tipos de sequenciamento, que é esse que eu mencionei. LM não pode começar antes de P começar. Mas uma vez que P começou, LM também pode começar. Não precisa P terminar para LM começar, que é o caso dessa aqui, certo? E aí tem algumas outras combinações aqui, que são um pouco mais raras. A mais comum com certeza é essa. Depois a outra mais comum é essa, que é início ao início. Essa aqui é um pouco mais rara. A A tem que terminar para LC também poder terminar. Enfim, você sequencia as atividades para poder, ao final, ter uma rede em que todas as condições são definidas, né? Você define todas as condições entre todas as atividades. Depois você, então, define os recursos das atividades. Para cada uma dessas atividades, o que você precisa para executar? Quem vai poder executar? E você pode chegar ao caso, por exemplo, de que essa atividade com essa pode ser executada em paralelo, porém é a mesma pessoa que tem que executar. Pronto, já não pode ser mais executada em paralelo, porque você depende do mesmo recurso. Por isso que o ideal é você ir fazendo esse planejamento em paralelo. Aliás, sequencialmente, aos poucos. Depois você estima as durações das atividades. Quanto tempo cada atividade vai demorar? Com base nisso, você consegue definir qual é o caminho crítico, por exemplo, do seu projeto. Qual caminho vai demorar mais? Provavelmente é esse aqui, que é o caminho que você não pode ter problema nenhum. Se você tiver um problema nesse caminho aqui, tudo bem, né? Atrasar um pouco essa atividade não chega a ser tanto um problema, porque, na verdade, esse caminho aqui é o que está definindo a duração total do seu projeto. E aí, por fim, você desenvolve o cronograma. Para desenvolver o cronograma, olha o tanto de entradas que você vai ter, então. Por quê? Porque é realmente tudo que você produziu antes para poder juntar tudo e elaborar um cronograma. Você pode ter várias formas de desenvolver um cronograma. Aqui é uma sugestão. As atividades de A a F, dizendo quando que elas começam, o que pode ser executado em paralelo, quais os recursos, aqui existe uma legenda, enfim, isso aqui é só um exemplo ilustrativo. Existem diferentes ferramentas, diferentes sugestões, diferentes formas para se elaborar um cronograma, que é juntando tudo aquilo que a gente definiu inicialmente. E por fim, então, já na etapa de monitoramento e controle, uma vez que o cronograma do projeto está definido, ele vai servir como entrada para você poder controlá-lo, e como saída você vai poder ter solicitações de mudança. Se você, ao controlar, você identificar que está tendo desvio, você gera solicitações de mudança. Isso seria a principal entrada e isso seria a principal saída. Mas você tem outras entradas auxiliares e outras saídas auxiliares. E como ferramentas e técnicas, você tem várias sugestões aqui, fazendo, por exemplo, análise de desempenho do próprio projeto e das atividades que estão sendo executadas. Bom, com isso, então, nós tivemos aí uma visão geral do gerenciamento de tempo, dado que o principal
vamos lá, só para colocar para vocês, né? Só para colocar para vocês o seguinte, né? Quando a gente fala em gestão de tempo, na realidade, no projeto, é como organizar o nosso organograma, né? De que forma a gente pode fazer isso? Quais atividades que a gente pode priorizar no nosso organograma, né? E como colocá-las de acordo com cada função ou cada tempo relativo para cada atividade. Tá? Na realidade, vocês já fizeram esse processo do organograma, a gente tinha pedido lá na frente, né, para vocês fazerem esse organograma e organizar esse organograma. Colocando para vocês o seguinte, gente, lembrando que eu vou deixar agora o tempo para vocês fazerem as atividades ainda, para vocês se organizarem. Jean, já fiz tudo? Não, fez tudo não. Né? Vamos organizar aí os slides, organizar o processo para apresentação das próximas aulas que virão. Tá? Então, só para vocês colocarem isso. Pergunta, meninas, podem falar. Professor, Fala, Lê. uma curiosidade. Pode falar. Semana que vem aula normal ou vai ser semana de pedagogia? Então, até agora, eu não... A Paulinha não me mandou nada ainda. Eu sei que tem alguma coisa do primeiro semestre. Para vocês ainda a Paulinha não me mandou nada, mas eu vou perguntar para ela. Tá? E aí qualquer coisa até mando para vocês, sem problema. Ok. Tá? Obrigada. De nada. Só colocando para vocês, gente, eu estarei aqui depois do intervalo, tá? 15 minutinhos a gente já volta, 20, né? 20 minutinhos a gente já volta, tá? Eu estarei aqui depois do intervalo. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao projeto, eu estou aqui, presente, tá bom? Ok. Então Pode hoje sair, você então, não vai né? pedir... Tá bom, professor. Hoje você não vai pedir nada para acrescentar, só a questão do cronograma. Na verdade, vocês já tinham feito o cronograma, tal, só para vocês organizarem eles de acordo com o tempo, né? Então, qual é a prioridade primeiro, ou quem vem primeiro, tá? Só isso que vocês têm que se organizar. Vocês já tinham feito isso. Tá. Ok. De menos. Mas peraí, professor. Fala, Gabi. Professor? Fala. Tá escutando? Estou escutando. Então, então a gente vai ter que fazer o cronograma que a gente tinha feito. É para a gente fazer não por ordem de data, é por ordem de prioridade? Não, por ordem de data. E por ordem de prioridade. Quem vem, que vocês acham mais importante, e sempre a data. A data é a primeira coisa que vocês vão fazer. Tá, então por Se ordem deixaram de por data. ordem, tudo bem. Pode ser? Pode, sem problema nenhum. Ah, Já então fizeram tá o bom. tour dos últimos? Tem as últimas coisas que eu tinha pedido lá atrás. Vou colocar os últimos, Sim, não colocamos ainda. Já colocou, Gabi? Sim, é que Dos tá últimos? no meu computador. Tá bom, então. Mas Se não tá no organizem computador. enquanto a montagem do projeto escrito, tá? Tá. Então, essa montagem que eu queria saber só a ordem, professor, que o senhor gostaria que a gente colocasse. É conforme o senhor foi pedindo, né? Isso mesmo, conforme os contextos das aulas. Isso. E aí, capa contra capa, índice, que Mesmo. mais? Só capa contra capa, tá? E índice vocês não precisam colocar, o projeto não tem índice. Ok, então capa contra capa. Isso mesmo. Tá bom, então, professor. Estou aqui se tiverem alguma dúvida quanto à montagem do projeto. Vão organizando os slides também, gente. Né? Ver com a turma quem vem primeiro, quem vem depois, quem vai apresentar o quê. Vamos se organizar, tá? Tá bom. Essa montagem dos slides fica a critério nosso, professor? Seguindo as ordens dos tópicos. Tá. Tá bom? Ah, outra dúvida, professor. Pode falar, Nova, pode falar. Com relação àqueles 25 problemas que você pediu para a gente elaborar e depois de escolher 5, no projeto é para entrar só 5 ou a gente pode fazer os 5 e dar ênfase somente... Faz os 25 e dá ênfase em 5? Só coloca os 25, os 5, desculpa. Tá bom. São os prioritários.
Então podem ir lá, pessoas. Eu tô aqui, tá? Qualquer coisa. Ok, professor. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tô Obrigada. aqui, eu tô aqui presente, quer dizer, eu tô aqui online, se tiverem alguma dúvida. Tá bom, professor. Tchau, tchau.